tudo bem? Sou o professor Eliseu e eu vou falar sobre o teorema chinês do resto. Bem, como esses e outros assuntos estudados na matemática surgiu a partir de alguns problemas práticos. O mais antigo problema de resíduos do mundo foi descoberto no século III, no manuscrito do chinês intitulado como Sunzin Sunajin. Não sei muito bem falar, mas ele chamar ele de Sun. O teorema chinês do resto, encontrado no capítulo 3, problema 26 de Sun. Existe um número desconhecido de objetos e nós contamos de 3 em 3, teremos resto 2. E se contarmos de 5 em 5, teremos resto 3. E se contarmos de 7 em 7, teremos resto 2. Descubra os números do objeto. Além dessas questões, o autor Sun também providenciou a resposta no método da solução. A resposta é 23. Olha o método. Esse é o método da resolução. Se contarmos de 3 em 3, teremos resto 2. Se considerarmos 140. Se contarmos de 5 em 5, tivermos resto 3, considerando 63. Se contarmos de 7 em 7, tivermos resto 2, se considerarmos 30. Adicionando os, obtemos 233 e subtraindo 210. Chegamos à resposta. Se contarmos de 3 em 3, tivemos o resto 1, considerando 70. Se contarmos de 5 em 5, teremos resto 1, considerando 21. E se contarmos 7 em 7, teremos resto 15, considerando resto 1. Quando um número excede 106, o resultado é obtido, subtraindo por 105. Se encontra aí o método da resposta da questão. Aí você chega a perguntar se eu entendi. Eu mesmo vou dizer que eu não entendi não, mas daqui a pouco nós iremos tentar entender um pouquinho sobre essa questão. Desde a antiguidade, existem muitas pesquisas que foram feitas sobre o teorema chinês do resto. Atualmente, esse teorema evoluiu para as formas sistemáticas que podem facilmente ser descobertas e em muitos textos matemáticos. Então aí esse teorema foi modificado várias vezes, Agora vamos para o desenvolvimento do teorema chinês do resto. Somente a solução foi encontrada em Sunzin. O autor não dá maiores explicações, o porquê de 70, de 21 e também de 15. Foram escolhidos nem porque uma multiplicação de 105 precisa ser subtraído da soma dos produtos que foram adicionados. O método da solução de Sun, sem uma elaboração mais aprofundada, levantou muitas questões, dentre os pesquisadores que desejavam aí o método completo. Durante o século XI, o muçulmano, chamar ele de Tahir, discutiu o teorema chinês do resto em seu manuscrito, onde está escrito isso aqui, não sei falar essa linguagem. O módulo que ele calculou foi o mesmo que Sun, o qual M1 é igual a 3, M2 é igual a 5, M7 e M3 igual a 7. Entretanto, seu problema foi x
congruo a A, mod 3, congruo a B, mod 5, congruo C, mod 7, que não é inteiramente o mesmo de Sun. Estava claro que Tahir havia avançado em suas escritas sobre o problema chinês do resto, no qual A, B e C eram restos, no qual A, B, C eram restos arbitrários dados. É interessante notar que Tahir foi o primeiro matemático na antiguidade a explicar a relação do porquê os números de 70, de 21 e também de 15 foram relacionados com o módulo 3, 5 e 7, respectivamente. Ele explicou que, para cada módulo, o número relacionado era obtido pela multiplicação do outro módulo envolvido pelo o problema dado, que os pares relativamente primos entre si. Depois disso, a divisão era feita na soma da multiplicação, respectivamente, até o resto seja 1. Então, nós vemos aí que Tahir, ele achou uma outra fórmula para que pudesse aí estar aplicando o teorema chinês do resto, seguindo até mesmo o modo de Sun. Mas aí ele deu uma melhorada. Não só apenas ele, mas como também outros matemáticos, mas também outros não só apenas ele, mas também outros matemáticos fizeram isso durante a história, ou seja, melhoraram esse teorema, chegando até o ponto que nós temos hoje em dia. Questão: uma tarefa. Subindo uma escada de 3 em 3 degraus, sobraram 2 degraus. Ao subir de 5 em 5, sobraram 4. E ao subir de 7 em 7, sobraram 1 degrau. Encontra o número de degrau da escada, sabendo que esse número é menor do que 50. Então, teremos aí, né, x congruo a 2, x congruo a 4 e x congruo a 1. A qual foram os restos aí que sobraram, né? O 2, o 4 e o 1 foram aí o que sobraram. Temos aí x igual a 2, igual a 4, igual a 1. Sabendo aí que 2 foi os que sobraram, né? 2, o 4 e o 1. Mod, né? X igual a 2, mod 3, que foi o que sobraram, né? Da escada, que na verdade foram 3 em 3, e sobraram 2. Então, 2, mod 3. Aqui teremos mod 5. Aqui teremos mod 5. E aqui teremos mod 7. Mod 7. Bom? Como nós iremos resolver isso? Iremos resolver em forma de tabela. Primeiramente, como é que nós iremos fazer aí essa tabela? Vamos aí chamar de A. No A, o que nós colocamos? Colocamos todo o número que é igual a x. Então, todos os números que é igual a x. Então, o x igual não, melhor dizendo, congruo a x.
todos os números que são congruos a x. X congruo 2, x congruo 4 e x congruo 1. Logo, nós iremos colocar aqui 2, 4 e 1. Aqui nós iremos, né, fazer uma próxima coluna. Agora nós iremos fazer uma próxima coluna. Vamos chamar de Mzão. Mzão. Como que nós iremos agora fazer essa próxima coluna? O que nós iremos fazer? Bem, nós iremos começar da segunda coluna e iremos multiplicar, né, pela de baixo. Então, teremos 5 vezes 7, né, 35. 35. E vamos multiplicar a de cima pela de baixo, a primeira pela a terceira. Nós multiplicamos a segunda pela terceira, agora vamos multiplicar da primeira pela terceira, que vai dar 21. Agora vamos multiplicar da primeira pela segunda, foi o que sobraram, né? Então vai dar 15. Pronto, feito isso, vamos agora fazer uma terceira coluna. Vamos chamar de M barra. M barra. O que essa coluna é? O que ela é? O que é o M barra? O M barra é o número multiplicado por 3, que dá 35. Melhor dizendo, é o resto multiplicado por 3 para 35. Exemplo, qual é o múltiplo de 3 até chegar a 35? Temos aí 11. 3 vezes 11 dá 33. Para 35, resto 2. E 5. 5 temos o 4. 5 vezes 4, 20 para 21, 1. Aqui temos 7. 7 vezes 2, 4. 4 vezes 7 vezes 2, 14, melhor dizendo. Para 15, temos aí resto 1. Agora vamos fazer o M barra menos 1. Esse M barra menos 1. O que é esse M barra menos 1? O M barra menos 1, ele é um número multiplicado. Ele é um número multiplicado por 3. Um número que multiplica por 3 e deixa resto 1. Um número que multiplica, que chega para dar 3, para dar resto 1. Ou seja, temos aqui o 2. 2 vezes 2, 4. 4, deixa 4 para 3, deixa resto 1. Então, é 2. E aqui? Aqui é 6. Por quê? 6, né? 6, ele deixa resto 1. 1 vezes 6, 6. Para 5, que 1 vezes 5, para 6 no caso, deixa resto 1. Então, temos aqui. E aqui temos o 8, que também deixa resto 1. Agora, o que vamos fazer? Vamos agora multiplicar a primeira coluna com a segunda coluna e com a terceira coluna. Vamos fazer a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação da primeira. A segunda e a terceira coluna. Vamos lá, vamos multiplicar a primeira coluna, a primeira pela segunda e pela terceira coluna. Temos aí
2 vezes 35 vezes 2. Então, dá 140. Aí temos 4 vezes 21 vezes 1, que vai dar 504. Aqui temos 15 vezes 8, que vai dar 120. Agora, após que fizermos esta multiplicação dos fatos da coluna da primeira, da segunda e da terceira coluna, obtivemos esses resultados. Então, só falta nós fazermos a soma desses números, que vai dar, é só nós somar, né? Somar 144 mais 500, melhor dizendo, somar 140 mais 504 mais 120, que fica 4, 6 e 7. Pronto? Aí é fácil. Temos aqui 764. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? O próximo passo. Bom, é só nós pegarmos 3 vezes 5 vezes 7. É só agora nós multiplicarmos os mods, né? Multiplicando os módulos, então obteremos, né, mod igual a 105, ou 5 feio, 105. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora nós iremos, né, pegar esse 164 e dividir por 105 e descobrir o resto dele. Qual é o resto? O resto de 764 dividido por 105 dá 29. Pronto. Obtemos aí o valor do degrau. Como é que eu tenho certeza que é esse degrau ILZ? Bom, é fácil. É só nós dividirmos pelo total de degraus que se encontram na escada. Subindo uma escada de 3 em 3 degraus, sobraram 2, 3. Então, quando eu subo em 3 e 3, quando eu subo de 3 em 3, então eu vou obter, né, 3 em 3 degraus, certo? Agora é fácil. Como é que nós vamos descobrir aí a quantidade? Como nós vamos ter certeza que é o valor, que é esse valor aqui, 29? Fácil, fácil. É só nós pegarmos aqui e dividir e ver quantos restos sobra. Melhor dizendo, só nós multiplicarmos, vemos o múltiplo de 3 e ver qual é o resto dividido por 29. Então, quando eu multiplico 3, múltiplo de 3 é o que? 13 vezes 9 vai dar 27, né? 27 para 29 deixa resto 2. Ó, aqui, ó. Deixa resto 2. 29, né? Quando 29 em 5, né? 5 em 5, legal. 5 e 5, legal. Ele vai deixar resto 4, né? 5 vezes 5 dá 25. Para 29, 4. E quando eu subo em 7 degraus, vai dar 28, né? 7 vezes 4 dá 28. Então sobra um degrau. Tá vendo aí? Então 29 é o número de degrau aí obtido.
Bom dia, turma. Eu sou a professora Vanessa e hoje eu vou ensinar para vocês, né, o teorema chinês do resto, tá? Como vocês já tiveram uma introdução da história desse teorema, a gente agora vai aplicar alguns exemplos e como se adequa na nossa realidade, tá bom? O teorema chinês do resto, né, ele é baseado em congruência, que nós já estudamos, e módulos. Então, sempre vai estar se referindo, né, a divisões e a restos de divisões. Bom, nós vamos começar pela primeira parte do teorema, tá? A primeira parte do teorema é solubilidade, ou seja, sempre haverá solução se o MDC, tá, for 1. Por exemplo, esse exemplo aqui do lado, né? Nós temos x congruente a 1, a 3 e a 2, com módulos diferentes. O primeiro módulo é 3, o segundo é 5 e o terceiro é 7. Quando nós calculamos o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, tanto de 3, quanto de 5, quanto de 7, o MDC dá 1. Então, se o MDC dá 1, isso significa que há solução, certo? A segunda parte vai nos dizer que as soluções são côngruas, módulo N, M1, M2, MR, igual tá mostrando aqui, tá bom? E aí eu vou explicar melhor para vocês aqui um exemplo, que aí vocês vão entender, certo? Aqui nós temos um exemplo, tá? Se x é congruente a 1, módulo 3, x é congruente a 3, módulo 5, e x é congruente a 2, módulo 7, calcule o valor de x. Vamos supor que está assim numa prova, tá? Pode vir ou assim explícito, né, com as questões já montadas, ou não, ou para você montar, tá? A gente vai fazer uma na estante pra gente montar. Então vamos lá, a gente vai começar pelo algoritmo. O que é o algoritmo? Nós vamos pegar os módulos e multiplicar, tá bom? Então vai ser 3 vezes 5 vezes 7, que dá 105, tá bom? E agora, professor, o que eu faço com esse resultado, né? Com esse algoritmo? Nós vamos pegar esse algoritmo e dividir consecutivamente por cada um dos módulos, tá bom? Só que esses módulos vão ser multiplicados por um número que a gente não conhece ainda, tá? Que nós vamos chamar de y. Então vamos lá, a gente tem um 105. 105 dividido para 3, né? Que é o módulo do primeiro lá, x, né? Congruo a 1, porque nós já vimos que o MDC é 1, tá certo? Módulo 3, tá? E aí depois nós vamos fazer 105 dividido para 5, por causa do módulo 5, certo? Vezes um y2, que nós não sabemos qual é ainda, tá? Congruo a 1 por conta do MDC, módulo 5. E por fim, 105 dividido por 7, que é o módulo, y3, né? Vezes y3, que nós não sabemos qual é, tá bom? Congruente a 1, módulo 7. E agora o que nós fazemos? Vamos fazer a divisão, tá? 105 dividido para 3. Cadê? 35. 105 dividido para 5, 21. 105 dividido para 7, 15. E aí, com esses valores aqui agora que nós vamos calcular o valor do y, tá bom? Então aqui nós temos 35 vezes algum número, desculpa, é congruo a 1, módulo 3, né? Então, como nós podemos calcular esse valor? Por exemplo, se y for 1, tá? 35 vezes 1, 35. Menos 1, 34. 34 divide 3? Não divide. Então, a resposta é falsa, não é 1, tá? Agora, nós vamos para o segundo. 35. Vamos colocar o y1 como 2, tá bom? 35 vezes 2, 70. 70 menos 1, 69. 69 divide 3? Divide, então a resposta está certa, tá bom? E nós vamos fazer isso com os outros também, tá? Nesse caso aqui já deu de primeira, que é 1, tá? 21 vezes 1, 21. Menos 1, 20, que divide 5, que dá 4. E 15 vezes 1, né? 15 menos 1, 14, que divide 7, que dá 2. Então tá tudo certo, tá? E aí nós vamos calcular agora o valor de x, né? Nós vamos pegar então por partes, tá? Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Primeira parte, 35, que foi o resultado da divisão, tá? 35, vezes o 2, que é o valor do y, tá? Vezes o 1, que é o valor do x, certo? Agora, 21, vamos multiplicar por 1, que é o valor do y, vezes 3, que é o valor do x, tá bom? E assim consecutivamente. Então, 15, por 15y, multiplica por 1, que é o y, e por 2, que é o valor do x, né? Que é congruente a x, no caso. E aí, todo esse valor multiplicado e somado vai dar 163. É uma solução,
tá? Mas se você quer aprofundar mais um pouquinho, você faz x congruente a 163 módulo 105, que foi o algoritmo que nós achamos aqui, tá, pessoal? E aí, como é que nós vamos fazer? 163 menos 165, 58. Então, 58 é o valor de x, que também é uma solução, tá? Agora nós vamos fazer um exemplo, tá? Bem famoso, que cai em muitas provas, tá? Principalmente vestibulares. Nós vamos fazer aqui no cantinho e ela é de montar, tá bom? Eu vou ler o enunciado pra vocês. Enquanto eu ler o enunciado, a gente já vai montando, tá bom? Subindo uma escada de 3 em 3 degraus, então o módulo a gente já sabe que vai ser 3, tá? Sobram 2 degraus, então o x vai ser congruo a 2. Então vamos lá. Subindo uma tal escada, que tem uma certa quantidade de degraus que a gente não sabe, tá? Quando a gente sobe de 3 em 3, módulo 3, sobram 2 degraus. Quando a gente sobe essa escada, né, continuando a questão, ao subir de 5 em 5, sobram 4. Então, x vai ser como 4 módulo 5. E ao subir de 7 em 7, sobra 1 degrau. Agora nós vamos aplicar o teorema, tá? Chinês do resto e achar esse valor, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o MDC dá 1. Por coincidência, são os mesmos módulos, tá? Então a gente vai começar agora pelo algoritmo. O algoritmo nós vamos multiplicar o 3 vezes 5 vezes 7, que já tá aqui do ladinho, então a gente já sabe que é 105. Guarda esse número aí, tá? Aí vamos para a segunda parte, né? 105 dividido para 2, tá? Y1 vai multiplicar por um valor que a gente ainda não sabe, tá bom? Congruo a 1, que foi o MDCD 1, módulo 3, né? Isso foi a letra A. Letra B, 105 dividido por 4, por 4 não, desculpa, por 5, né, que é pelo módulo. Por 5, Y2, congruo a 1, módulo 5. E 105 dividido para 7, Y3, congruo a 1, módulo 7. Agora nós vamos realizar a divisão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer 105 dividido... desculpa, gente, que é 2 não, que é 3, tá? 105 dividido para 3, que dá 35, né? Vai ser 35 vezes Y, que a gente não sabe, tá? Congruo a 1, módulo 3. 105 dividido para 5, que vai ser 21, tá? 21. Y2, congruo a 1, módulo 5. E 105 dividido para 7, que vai ser 15. Y3, congruo a 1, módulo 7. Agora vamos só apagar um pouquinho aqui pra gente fazer aqui em cima, tá? Vou terminar de fazer aqui em cima. Vou deixar aqui pra gente ver como é que termina, tá bom? Agora nós vamos achar os valores para Y, tá? Esse Y1, por exemplo, aí, vocês acham que vai ser quanto? Né? 35 vezes 1, 35, menos 1, 34. Né? 34 divide o 3? Não divide. Né? 35 vezes 2, 70, menos 1, 69. Divide 3? Divide. Então, o Y nesse primeiro caso aqui vai ser igual a 2. Y2 agora. 21 vezes 1, que dá 21, menos 1, que dá 20, divide 5? Divide. Então, o Y2 vai ser igual a 1. E o 15? 15 vezes 1, 15, menos 1, 14, divide 7? Divide, né? Que dá 2. Então, vai ser os mesmos Y daqui, tá bom? Então, vai ser 1 também, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir o valor de X. Então, aqui que vai ser diferente, tá? A gente vai colocar X é igual. Aqui nós multiplicamos o 35, aqui vai ser o 35 também. Então, vai ser 35 vezes o 2, vezes 2 de novo. Aí, aqui vai ser 21, vezes o Y que deu 1, vezes o 4.
mais, aí por último 15, vezes 1 que deu aqui, vezes 1 de cá, tá? E aí que vai dar, no caso, 239. Essa pode ser uma solução, professora? Pode ser uma solução sim, tá? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Até porque não vai ter 239 degraus, né? Muito degrau, né? Então vamos diminuir um pouquinho isso aí. Nós vamos fazer então 239, né? A gente vai fazer x, igualmente aqui. É côngruo a 239 módulo. Qual foi o algoritmo que a gente achou? 105. A gente vai fazer 239 menos 105, que é igual a 134. Tá muito grande ainda? Tá muito grande. Então, o que a gente vai fazer? 134 é côngruo a quanto? Módulo 105. Côngruo a 29. Então, a escada tem 29 degraus. Certinho? Então, a escada tem 29 degraus.